texto que eu quero conversar com vocês nesta manhã é um texto que está registrado aí no livro de Salmos, capítulo 103, os versículos de 1 a 5. O Salmo de número 103, os versículos de 1 a 5. Muito bem. Olha só. Bendiga minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. Se você pensar um pouco sobre a sua própria vida, que conclusão que você chegaria exatamente agora, desde o dia em que você nasceu até hoje? Você achou que valeu a pena, tem valido a pena viver? E nesta estrada, nesse caminho que você tem passado, você poderia se lembrar de algo que você dissesse assim: olha, isso aqui vale a pena eu agradecer. O que você lembraria na tua vida hoje, na história da tua vida, de coisas grandes ou pequenas que lhe aconteceram e que você pudesse voltar os olhos a Deus e pudesse dizer, se você fosse fazer uma oração nesta manhã, pelo que você agradeceria a Deus? Talvez alguém pudesse me dizer, eu teria milhares de motivos para agradecer. Como foi esta última semana tua? Correu tudo bem? Quais foram os desafios que você enfrentou? Quais foram as questões que você passou? Onde você esteve nestes últimos dias? E pelo que você agradeceria a Deus nesta memória mais recente? O que lhe aconteceu esta semana que mereceria você dizer a Deus, Deus, muito obrigado. Eu sou grato porque esta semana me aconteceu isso. A Bíblia diz assim que em tudo dai graças a Deus, né, porque esta é a sua vontade. Em tudo ser agradecido. Mas às vezes acontece algo que parece que não é bom e alguém fala assim, como eu agradeceria a Deus por alguma coisa que me ocorreu esta semana que não foi tão legal assim. Você mesmo assim teria uma motivação na alma para agradecer? Este salmo de número 103 é um salmo que a gente pode dizer assim que ele fala de gratidão. Por quê? Porque o salmista inicia uma conversa, um monólogo, e ele não está falando com Deus. Neste monólogo, ele está falando com ele mesmo, se você percebe no texto. E eu entendo bem a situação deste homem, porque ele sabe que precisa bendizer a Deus, ele sabe que precisa reconhecer a Deus, mas que ele anda um pouco desatento. Ele precisa, na verdade, dizer coisas favoráveis ao Senhor, ele precisa conversar com Deus, mas ele percebe que nele mesmo não há uma disposição para louvar a Deus, para buscar a Deus, para se entregar a Deus.
E ele tem muita facilidade em murmurar, em reclamar da vida. Por isso ele está conversando com ele mesmo. E aí ele vai dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então, a forma mais plena que eu entendo de nós glorificarmos a Deus é reconhecer a Deus, reconhecer Deus, a bondade que Ele tem por nós, de todos os dias, porque a Bíblia diz que Deus é bom. E quando você anuncia essa bondade de Deus, você louva a Deus, você se entrega a Deus. A forma mais plena de fazer isso é você reconhecer. A Bíblia diz: não se estribes no seu próprio entendimento, mas reconhece a Deus em todos os seus caminhos. Quando você coloca Deus em primeiro lugar. E aí existem, eu creio que, dois caminhos naturais para a vida, para a nossa vida, que são diferentes entre si. O primeiro caminho é a gratidão. E que, na verdade, se transforma em louvor a Deus. O segundo caminho é a murmuração, que vai revelar a amargura do coração. Há um ditado francês que diz o seguinte: gratidão é a memória do coração. Isso quer dizer que todas as vezes que você lembra, e você traz a lembrança de coisas que lhe ocorreram, e você agradece, você arranca coisas da alma, do coração, para tornar a sua vida grata. Grata a Deus. Então, há um outro escritor, o Moacir Bastos, ele escreve o seguinte: ele afirma que gratidão é o amor contemplando o passado. É quando você está com o coração cheio de amor, olha para o passado e você agradece. E você diz: obrigado, Senhor, obrigado, porque o Senhor anda cuidando de mim todos os dias. Tive desafios difíceis essa semana, mas eu percebi que o Senhor estava bem perto. E na vida a gente tem alguns inimigos para a gratidão. Eu quero, então, destacar aqui 3 inimigos que batem de frente contra a gratidão. O primeiro inimigo é a amargura do coração. Não é difícil da gente desenvolver raiva contra a vida, contra os outros, contra nós mesmos, contra Deus. Isso, às vezes, se torna muito fácil. Se Deus existisse, não teria permitido que tal coisa acontecesse comigo. Se Deus existisse, eu ando crendo em Deus, mas Deus fez isso, Deus fez aquilo. A gente vai cultivando, pessoas cultivam hábitos de experimentarem Deus nas horas boas. Mas naquelas horas não tão boas, parece que Deus fica disperso. Onde está Deus? Como é que você pode agradecer se você tem um coração amargurado? E o salmista ele vai afirmar o seguinte: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do vosso coração. Então, se nós não nos agradamos de Deus, e pelo contrário, às vezes culpamos a Deus e o condenamos pela situação que estamos atravessando, como que vai brotar gratidão dentro do coração? Jamais. E há muitas pessoas que estão amarguradas, tristes, abatidas, completamente caídas por situações. O único jeito de trazer de volta a gratidão, tirar a amargura da alma, é buscar a presença do Pai. Porque lá no princípio, o homem, Deus deu uma escolha para o homem fazer, e lá no princípio, nós plantamos uma coisa que temos carregado até hoje, mas o próprio Deus se encarregou de fazer o melhor para a nossa vida.
Ele mesmo se encarregou de olhar para ele mesmo e dizer, eu quero de volta o que eu criei. E se for preciso eu morrer por eles, eu morro. E é o que ele fez. Ao ponto de entregar o seu próprio filho na cruz do Calvário. Aí está a bondade de Deus. Em resgatar o nosso coração. E quando as coisas ruins da vida acontecerem, nós sabemos, puxa, mas Deus antes se prejudicou por causa de mim. Por causa de nós. Entregou o seu caminho e transformou a nossa vida. O segundo inimigo contra a gratidão é a murmuração. Se o primeiro é a amargura, o segundo é a murmuração. Este é um inimigo que é decorrente do primeiro, da amargura. O coração em amargura, ele expressa-se um fel na alma. A boca fala daquilo que o coração está cheio. E se nós estamos amargurados, o que pode acontecer conosco? Nós vamos ter aquela tendência de não expressar gratidão. E se nós pensássemos assim, mesmo que a gente fizesse esse movimento de gratidão, isso seria falso, quando nós estamos com o coração cheio de murmuração. Sem a gente ter este prazer interior em Deus, o que vai sobrar para a gente é lábios maldizentes e reclamando da vida o tempo todo. Você conhece gente que reclama da vida o tempo todo? Eu conheço gente assim. Você vai conversar com ela, mas a vida não consegue, a pessoa não consegue arrancar um movimento de gratidão, de reconhecimento de algo bom. Porque o coração está cheio de murmuração. Eu não consigo falar sobre murmuração sem lembrar a história de Moisés. Vocês sabem quando ele tirou o povo da terra do Egito? Quanto tempo que eles precisavam para atravessar aquela terra, até a terra prometida? Vocês lembram de quanto tempo Deus precisava para fazer com que eles atravessassem aquela terra? Quanto tempo eles levaram para atravessar a terra? 40 anos? 40 dias? Quanto foi? 400 anos? 40 anos? 40 dias? 4 dias? Nenhuma das respostas. Quem pode afirmar? 40 anos. Quantos dias eles precisavam para atravessar a terra? Para Deus? 40 dias. Por que eles levaram 40 anos? Aquele povo viu o que na terra? Eles viram milagres? Muitos milagres. Mas apesar de terem visto milagres, o coração deles era agradecido? Não. Por que a gente não volta para a terra do Egito e comemos as coisas que tem lá? Porque você trouxe a gente de lá para cá para morrer aqui. E eles sempre estavam reclamando com quem? Moisés estava quase ficando doente, porque de tanta reclamação. Até o sogro dele falou, por que você não divide esse pessoal e para poder facilitar a coisa, né? E cada vez que o povo murmurava, o que Deus fazia? Dá mais uma volta no deserto. Ah, blá, 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 blá. Mais uma voltinha. Blá, 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 blá. Mais uma voltinha. A vida da gente é assim. Todas as vezes que a gente exercita mais essa questão da reclamação, a gente acaba dando mais uma voltinha para chegar ao objetivo. Mas quando a gente torna o coração agradecido, o que vai acontecer? Deus vai tornar a vida um pouco mais fácil. Porque você sempre está agradecido pelas coisas mínimas e pelas coisas grandes que acontecem com você. Inimigo número 2 da gratidão é a murmuração. O inimigo número 3 da gratidão é o descontentamento. Aquele descontentamento natural. O coração descontente, que não encontra prazer no que tem. Eu tenho observado, e esta geração tem às vezes se tornado bem mais, muitas vezes descontentes. E cada vez são bens que se podem adquirir, viagens que se podem fazer, restaurantes sofisticados, mas parece que as pessoas, mesmo assim, muitas delas estão descontentes. Viajam para todos os lados, mas muitos voltam e ainda estão descontentes. Por quê? Porque muitas vezes, vazios de alma,
nós não conseguimos preencher com coisas. Mas o vazio de alma, ele é preenchido com a presença de Cristo Jesus. E quando você tem Cristo Jesus, todas as outras coisas passam a ter muito sentido. Quando você viaja, aquela viagem tem sentido porque você tem a Cristo. Quando você adquire alguma coisa, aquilo tem sentido porque você tem a Cristo. Quando você faz qualquer coisa nobre, você vai para aquilo, mas você sempre vai com Cristo. Porque o que faz sentido na tua vida é a presença de Jesus. Com Cristo, tem até um hino que nós cantamos, né? É sempre céu com Cristo aonde eu estiver. Não lembro da letra do hino, mas é mais ou menos assim, né? O hino que Lutero escreveu, né? Ele também faz uma menção sobre isso no Castelo Forte. Ainda que eu venha, se tudo se acabar, né? Família, bens, prazer, e se a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Então, o descontentamento, ele está muitas vezes tomando conta do coração de muita gente, e isso impede a gratidão. Mas eu poderia também apontar que há razões para você louvar a Deus. O salmista tenta então dialogar com a sua alma, ele tenta levantar para si mesmo algumas razões para glorificar a Deus e para bendizer a Deus. E o Salmo 103 fala de muitas razões. E a primeira razão, dentre as razões que existem dentro do texto, eu quero apontar, né, esta, por exemplo, o perdão dos pecados. Ele diz, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Então, ter esta liberdade interior de ser perdoado, de ser absolvido por Deus. Quando a gente reconhece isso, que Deus perdoa todos os pecados, não é que Ele vai perdoar, é que Ele já perdoou. Quando você vem a Deus e diz, Deus, pequei contra o Senhor. Deus olha para você e você diz para Ele, me perdoa, Senhor. Deus olha para você e diz assim, eu não vou te perdoar, porque eu já te perdoei na cruz do Calvário. O sangue de Jesus, o sangue do meu filho, já foi derramado pelos seus pecados. Então, aquele pecado que você vem diante de Deus em arrependimento, isso basta para Deus. É o arrependimento que basta para Deus. E aí você não precisa mais ficar fazendo menção daquele pecado diante de Deus, porque Ele já te perdoou. Não é que Ele vai te perdoar. E Ele então diz, e aí você outro dia vai, Senhor, mas aquele dia que eu pequei contra Ti, eu fiz aquilo, Senhor, e aí Deus olha lá no registro dele, no computador dele, e chama o anjo Gabriel e diz para o anjo, olha, o Gabriel, o fulano aqui está dizendo, mas eu não consigo encontrar, você viu se tem algum registro aí dele? Dá uma olhada aí, porque eu não estou achando aqui. Porque no momento em que você colocou a tua vida diante de Deus e pediu perdão a Deus, Ele já te perdoou. E os registros foram apagados. E Ele jogou os pecados nas profundezas do mar para nunca mais se lembrar deles. E é só a gente que lembra, né? Se você já pediu perdão, fique em paz, meu irmão. Porque o sangue de Cristo já cobriu os seus pecados. Você já se arrependeu profundamente? Então basta. Não existe mais registro dos seus pecados. Porque Deus já te perdoou. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. O Salmo 32, de 1 e 2, fala sobre isso. E o apóstolo Paulo vai dizer, agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que razão você teria nesta manhã para louvar a Deus e agradecer pelo perdão dos seus pecados, pelo perdão dos meus pecados? Mas uma outra razão para louvar a Deus é pela cura física. É Ele quem sara, o Salmo diz, é Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Naturalmente, Davi aqui,
está demonstrando como que Deus retira a enfermidade, como que Ele restaura a nossa vida e como que Ele sustenta e nos abençoa. O nosso Deus, Ele traz cura física, Ele traz cura emocional, Ele traz cura espiritual, porque Ele é Deus. Ele é poderoso para fazer isso. Ah, mas isso Ele fez lá no passado, nas histórias registradas nos evangelhos. Será que Deus faz isso hoje? Com certeza Deus está fazendo agora mesmo alguma cura espiritual, física, emocional no coração de alguém. Por quê? Porque Ele é Deus. E Ele disse que iria fazer assim. Ele é quem cura, Ele é quem sara todas as tuas enfermidades e restaura a sua vida. Quantas histórias que você tem no seu caminhar de Deus abençoando a sua vida e dizendo, olha, isso aqui me aconteceu e eu fui curado por Deus. Quantos testemunhos nós vemos sobre isso? Deus é quem nos cura. Então, você pode levantar a mão aos céus e agradecer e louvar a Deus por isso. Mas uma terceira razão que nós podemos louvar a Deus é pela proteção na vida. Ele diz, quem farta de bens a tua velhice. Ali ele fala, no texto, fala a tua vida é uma conotação para a vida toda. Né? Desde quando a gente nasce até quando a gente cresce e a gente envelhece. E aí, na tradução revista e atualizada, ele está dizendo, ele é quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. A velhice é um tempo de muita insegurança, de muita impotência. Né? Eu tenho assim acompanhado algumas pessoas muito queridas e, na verdade, precisam transferir responsabilidades para outras pessoas, porque seus corpos e mente não obedecem mais. A idade traz alguns embaraços, como a capacidade de reação, a ação, a lucidez, o reflexo, a administração das coisas. E tem uma escritora, Maria Clara Benjamin, ela é professora da PUC do Rio de Janeiro. Ela trabalha na área de teologia e ciências humanas e ela fez uma consideração seguinte: o perceber-se envelhecer, constatar o decair das próprias forças e a consequente aproximação da morte sempre foi um problema para o ser humano de todos os tempos. Nestas horas de angústia e às vezes de impotência, é que às vezes se tornam pesados os nossos fardos, mas o salmista, ele vem afirmar que Deus farta de bens a velhice e a sua mocidade se renova a cada dia nele. Então, quando nós estamos em Deus, Ele está dizendo, eu renovo as suas forças. E a Bíblia vai dizer que na sua velhice você ainda vai dar bons frutos. Bons frutos. E aí, quando nós sabemos dessas verdades, nós podemos trabalhar a nossa história de maneira mais adequada e louvar a Deus. Sabe por quê? Porque Deus é quem protege você. Está te protegendo até aqui, até agora. Continuará a te proteger, porque Deus é assim que Ele age. Ele tem um compromisso com Ele mesmo, de cuidar daqueles que são seus, de tratar com aqueles que são seus. E quando você não puder, saiba que Ele pode. Ele nunca jamais te abandonará em todos os tempos da sua vida, quer seja na mais tenra idade, até na idade mais avançada. Deus estará com você todos os dias, porque é uma promessa que Ele fez para Ele mesmo. Continuará abrindo as portas para a tua vida. Continuará carregando você quando você não conseguir caminhar. E abrindo oportunidades para que você
prossiga com a vida e todos os registros que ele tem acerca de você mesmo, ele vai executar cabalmente, porque Deus é aquele que te ama não só no momento, mas te ama todos os dias da sua vida. E eu penso então, para encerrar, que é bom a gente saber dessas verdades. Quando a gente sabe disso, isso nos encoraja a termos gratidão e a termos adoração a Deus. Eu louvo a Deus, né, porque posso estar numa manhã como hoje falando isso com você, conversando isso contigo. O caminho da gratidão é um caminho muito fácil quando nós temos um coração aberto para dizer a Deus o quanto que Ele é bom e o quanto que eu estou reconhecendo isso na minha vida. O que você tem para executar o seu caminhar ainda durante essa semana? O que você tem para apresentar a Deus? Será que todas as coisas na sua vida já estão estabelecidas? Será que tem coisas que ainda vão acontecer esta semana que você precisa resolver? Eu queria desafiar você a colocar estes momentos que você espera resolver estas coisas diante de Deus e dizer para Ele: Senhor, eu já tenho alguns caminhos para resolver isso, mas isso e isso eu não sei como vou fazer. Eu peço que o Senhor me dê inteligência, me dê sabedoria, me mostre a maneira mais adequada de como fazer isso. Apresente diante de Deus os seus desafios. E pergunte a Deus: Senhor, é isso que o Senhor quer para a minha vida? Porque eu só quero que aconteça na minha vida o que o Senhor quer que aconteça. Eu preciso andar contigo. E a partir de hoje, eu quero cada vez mais ter o coração muito, muito agradecido. Que Deus muito te abençoe, meu irmão. Deus continue te abençoando. É a minha oração por você. E você se anda, porventura, desanimado com alguma coisa, levante o seu olhar um pouco nesta manhã. Porque existe um olhar nos céus que já está levantado na sua direção. E está animando o teu coração na manhã de hoje, dizendo: meu filho, minha filha, pode acontecer diferente. Eu posso fazer infinitamente mais. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, Ele vai fazer acontecer. Que Deus, assim, nos abençoe. Sobretudo, que o maior reconhecimento nosso possa ser esse Cristo Jesus, que foi dado de presente para todos nós. Faz parte aqui dentro do nosso coração. Tenha essa convicção. Porque a partir daqui, as outras coisas podem ser. Nós vamos ouvir mais uma vez por aí.